dia a todos. O objetivo, né, da webconferência é conversar e debater sobre saúde mental, mais especificamente, então, no dia de hoje, sobre o transtorno do espectro autista. Como também a Marta já referiu, eu sou mãe de um adolescente de 17 anos, que está no espectro autista, e, portanto, eu tenho bastante conhecimento prático, né, do que é o dia a dia e o convívio com o TEA, né, com os desafios, né, que são vários desafios, vários obstáculos, mas também temos muitas vitórias, né, muitos progressos, que, como eu costumo dizer, ao olhar de muitos, pode parecer tão pequeno, às vezes tão insignificante, né, mas que para uma mãe, para uma família, são tão importantes, assim, nos enche de esperança, né, às vezes ele consegue formar uma frase, né, e para mim, assim, isso é imagina com 17 anos formar uma frase, né, para qualquer pessoa poderia ser insignificante, mas para mim, assim, né, me dá muita alegria, porque geralmente eles né, monossilábico, ou falam algumas palavras soltas, assim, ou muitas repetições sem sentido, né, que se chama ecolalia. Então, às vezes, essas pequenas, né, esses pequenos ganhos, assim, para mim, né, me enchem de alegria. E sabe-se, né, que a cada dia o número de pessoas diagnosticadas, né, como estando no espectro autista, tem aumentado. E de modo inversamente proporcional, né, a estrutura, tanto em relação a entidades, quanto a centros de atendimento, clínicas, escolas, e principalmente em relação a profissionais capacitados para atendimento, ainda estão muito aquém do que é necessário para enfrentar essa realidade. Por isso, então, a importância de eventos como esse, com profissionais extremamente qualificados e capacitados para tratar do assunto referente ao TEA, a fim de que cada vez mais as pessoas possam ter conhecimento e saibam como tratar, como interagir e compreender as pessoas que têm esse transtorno. E quanto mais for falado, divulgado tal assunto, melhores, né, serão as condições de acolhimento, de aceitação, de inclusão por parte da sociedade. E, consequentemente, melhor será a qualidade de vida das pessoas que estão no espectro autista. Posso afirmar, né, por experiência própria, que não é fácil, né, o tratamento não é fácil, mas que as palavras-chave para o maior desenvolvimento e para o tratamento são dedicação, persistência, acolhimento, paciência e, acima de tudo, muito amor, né? Essas crianças, adolescentes, enfim, eles merecem, eles, apesar de muitas vezes não demonstrar sentimento, eles necessitam de muito, mas muito amor, muito carinho, muito acolhimento. E eu gostaria, então, de parabenizar, né, a organização do evento por debater esse tema tão importante e tão necessário, né, que seja exposto para toda a sociedade, para que a gente possa ter, então, uma maior entendimento, compreensão do assunto. E eu gostaria de apresentar agora os debatedores desse evento. Primeiramente, a doutora Bettina Kocharenko Fishbein, que é médica psiquiatra do Serviço de Perícias em Saúde do Ministério Público do Rio Grande do Sul, médica psiquiatra pela URGS, especialista em psicoterapia, psicanalítica e cognitivo-comportamental, coordenadora do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, de 2012 a 2015, psiquiatra do Serviço de Perícias em Saúde do Ministério Público, professora convidada do curso de especialização em Psiquiatria Forense da Fundação Universitária Mário Martins. E o doutor Fábio Montano Wilhelms, médico psiquiatra do Serviço de Perícias em Saúde do Ministério Público do Rio Grande do Sul, formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1994. Residência médica em Psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, entre 1995 e 1997. Médico psiquiatra da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desde 1999. Título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, em 2007. Especialização em psiquiatria da infância e da adolescência pela URGS, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, entre 2008 e 2010. Certificado de atuação em psiquiatria forense pela ABP,
AMD em 2013, médico psiquiatra com prática clínica em consultório privado desde 1996. Agora passo a palavra. Em primeiro lugar, eu agradeço o gentil convite por estar aqui. E cabe a mim abordar, né, a definição do transtorno do espectro autista, né, trazer a relevância do tema, questões sobre a etiologia, o diagnóstico e aspectos do tratamento. Tá? O transtorno do espectro autista é um transtorno neurodesenvolvimental e é caracterizado por prejuízos, tá, na comunicação e na interação social, e, além disso, por comportamentos repetitivos e estereotipados. Tá? Via de regra, os sintomas ficam evidentes, né, nos primeiros anos de vida. Tá? Ficam evidentes antes, inclusive, da criança completar 3 anos. E, normalmente, o problema ele pode ser identificado com acurácia até os 2 anos de idade. Por que é importante identificar o problema precocemente? Porque uma intervenção precoce promove, né, melhores resultados em âmbito do tratamento, tá? Especialmente dos sintomas essenciais. Tá? Em termos da relevância do tema, né, como a doutora Daniela mencionou, né, a prevalência do transtorno do espectro autista, né, tem aumentado. Né? O último dado do CDC, o dado norte-americano, é de que 1 em cada 44 crianças apresenta transtorno do espectro autista. Tem se debatido muito o porquê desse aumento. Né? Entre outros aspectos, né, uma das hipóteses é que a definição do que é transtorno de espectro autista tem sido modificada com vistas especialmente a abranger um número maior de crianças que podem se beneficiar do tratamento e podem experimentar uma melhora significativa. Né? Um outro aspecto que é relevante é que o transtorno do espectro autista é mais frequente em meninos do que em meninas. Tá? É mais ou menos 4 vezes mais prevalente em meninos do que em meninas. Tá? Em termos da etiologia desse transtorno, ele está fundamentado na interação entre aspectos genéticos e ambientais. Tá? Então, há seguramente mais do que 200 genes relacionados ao transtorno do espectro autista e especula-se que o número possa ser maior, né, de cerca de 1000 genes relacionados. Né? E esses genes, né, o tipo de herança é poligênica, né, ao que tudo indica, em especial, e esses genes eles vão se manifestar de acordo também com aspectos ambientais pelos quais aquele indivíduo passar. Né? Então, tem uma série de aspectos ambientais que podem aumentar a chance de que a vulnerabilidade genética, né, acabe se manifestando sob a forma de transtorno do espectro autista. Tá? Um outro
aspecto que é relevante é que o transtorno do espectro autista tem uma série de problemas frequentemente associados a ele, né? São chamadas comorbidades, quando mais do que um problema incide sobre a mesma pessoa, né? Uma das comorbidades mais importantes e que impacta muito o prognóstico do problema é a deficiência intelectual. E cerca de 1/3 das pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA, né, cerca de 1/3 dessas pessoas têm em comorbidade uma deficiência intelectual. Isso prejudica o prognóstico. A tendência é que essas pessoas tenham uma evolução, apesar do tratamento, como grupo, com um desfecho menos favorável do que aquelas pessoas que têm o TEA e que não têm em comorbidade deficiência intelectual. Outro problema que demanda atenção, né? Todos esses problemas eles são interessantes porque a gente precisa, no acompanhamento da criança e do adolescente, manter uma busca ativa, né, por problemas relacionados a isso. Um outro problema é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Aproximadamente 50% das crianças com TEA têm em comorbidade transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e é muito importante identificar isso, porque com o tratamento apropriado existe uma melhora significativa, né? E muitas vezes o tratamento, né, dessa comorbidade envolve uma abordagem tanto psicossocial quanto psicofarmacológica, né? Outra comorbidade importante é a epilepsia. Mais ou menos 20% das crianças com TEA, né, padecem de epilepsia, né? Então também, né, é fundamental a identificação do problema e o tratamento apropriado, né? Outras comorbidades importantes são os transtornos de linguagem e de comunicação, que às vezes fazem parte, inclusive, do diagnóstico diferencial, né, do transtorno do espectro autista, né? Problemas de sono, distúrbios gastrointestinais e problemas tanto de humor quanto de ansiedade, tá? E todos esses problemas, com o tratamento apropriado deles, existe a possibilidade de melhora do quadro de transtorno do espectro autista. Tá? Um aspecto também que é muito relevante para a gente trazer, né, é a importância da detecção precoce do problema, né? Então, é fundamental que os pais levem a criança para as consultas sistemáticas com o pediatra, né, que vai auxiliar a detectar problemas e encaminhar quando necessário. E há alguns parâmetros do desenvolvimento da criança que servem de alerta para os pais. Por exemplo, né, se a criança tem 12 meses e não busca sistematicamente balbuciar e fazer gestos visando a comunicação, esse é um sinal de alerta, né? É possível que subjacente a esse fenômeno nós estejamos identificando um problema na interação social, né, e na comunicação. Então, por exemplo, esse é
é um aspecto que demanda uma avaliação pormenorizada. Por exemplo, com 16 meses, aproximadamente, é esperado que a criança esteja usando palavras isoladas, né? E continue tentando estabelecer uma comunicação com as pessoas próximas. Tá? Então, se isso não for atingido, também é importante encaminhar para uma avaliação especializada. Com 24 meses, 2 anos, né, também é esperado que a criança continue buscando essa interação e seja capaz de entabular frases, pelo menos com 2 palavras, né, e que tenham um significado dentro daquele cenário no qual ela está inserida. Então, esse também é um sinal de alerta. Uma outra situação que acontece com alguma frequência, né, e que justifica a atenção é a criança ter atingido até a interação social esperada para a idade dentro de um determinado período, e depois ela tem um prejuízo nessa capacidade de interação. Então, a criança tinha a capacidade de emitir gestos com finalidade de comunicação, balbuciava, começou a falar algumas palavras e daqui a pouco deixa de se engajar nesse tipo de comportamento. Esse é um sinal de alerta. Tá? Então, diante dessas situações, é fundamental, né, buscar uma revisão com os profissionais que atendem a criança e solicitar, inclusive, um encaminhamento para profissionais especializados na área. Tá? Até o momento, o que nós temos é que o transtorno do espectro autista é um problema crônico, tá? E cujo resultado do tratamento, né, depende de alguns fatores. Um fator crucial é o início do tratamento precoce. E quando eu falo precoce, é iniciar o tratamento antes dos 3 anos de idade. Em regra, como já foi mencionado, né, até os 2 ou 3 anos de idade, né, os sintomas já se manifestaram e é possível estabelecer o diagnóstico com acurácia. Então, tão logo o diagnóstico esteja estabelecido, ou até mesmo se houver uma suspeita muito relevante, já é pertinente iniciar o tratamento. Por quê? Porque o tratamento de base comportamental, né, ele pode ser implementado e não tem riscos maiores, né? Então, eu vou entrar nesse assunto um pouquinho depois, né? Mas o essencial é manter clareza que quanto mais rápido iniciar a intervenção terapêutica, tanto melhor. Melhor é o resultado, né? E essas intervenções, elas estão pautadas em especialmente trabalhar a interação e a comunicação social, assim como na abordagem de comportamentos estereotipados e repetitivos, e também, né, na abordagem de alguns comportamentos que podem ser muito prejudiciais para o próprio indivíduo. Por exemplo, as crises de birra, de maior intensidade, crises de agitação, né, que podem ocorrer de acordo com determinados
eventos, né? Porque normalmente as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm uma hipersensibilidade a determinados estímulos, né? Então, uma situação que praticamente passa despercebida por algumas pessoas provoca uma reação muito exuberante nessas crianças, né? Por exemplo, tem crianças que gostam de alinhar brinquedos, alinhar objetos, né? Muitas vezes, né, se acontece da criança alinhar brinquedos e objetos e a criança não tem o transtorno do espectro autista, né, se algum par, se algum amiguinho desorganizar os objetos, a criança não vai, muitas vezes não vai se importar tanto, ou pode ter alguma pequena altercação. Algumas vezes, se a criança com transtorno do espectro autista tem uma sensibilidade maior a esse tipo de evento, a reação pode ser exuberante. Às vezes existe uma hipersensibilidade sensorial também, né, que pode, inclusive, levar a determinados sintomas. Tem crianças, por exemplo, que têm um comer seletivo muito significativo, em grande medida por isso. E, às vezes, é importante, inclusive, orientar os pais maneiras de contornar esse problema, para não cristalizar uma situação de uma seletividade que chegue a ponto de atrapalhar a criança, né? Por exemplo, se a criança tem uma seletividade específica, o ideal é oferecer opções e que as opções sejam saudáveis. Isso é importante também, né? Daí a responsabilidade dos pais. Entre as opções saudáveis, aí a criança pode escolher uma delas, né? Essa é uma das formas que a gente tem de contornar isso. Tem crianças que têm uma sensibilidade exagerada a sons, né? Por exemplo, eu lembro de uma família que estava assim, muito impressionada com uma habilidade que a criança tinha, né? Estavam no processo ainda diagnóstico, e eles estavam muito impressionados porque a criança começava a se agitar, e o que eles notavam é que eles não identificavam nada, mas que daqui a pouco existia, né, ou aparecia de algum jeito, né, um avião próximo. Então, eles começaram a verificar que, por exemplo, a sensibilidade ao som daquela criança era muito diferenciada. Às vezes, tem uma sensibilidade tátil maior, né, às vezes gustativa, etc. Então, a intervenção precoce, ela se justifica justamente porque, né, quanto mais jovem a criança, maior a neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele se desenvolve, né, dentro de um período, né? Então, ele é mais suscetível a modificações, portanto, também a essas intervenções comportamentais, ele é mais suscetível nos primeiros meses, né, e nos primeiros anos de vida, né? Isso, todos nós temos a impressão, inclusive, né, qualquer pessoa, né, tem a experiência de que se vai tentar efetuar uma mudança de comportamento já com a idade mais avançada, vai ter mais dificuldade do que se efetuar uma mudança de comportamento precocemente. Uma situação que ilustra bem isso é a capacidade de aprender idiomas, né? Inicialmente, né,
o nosso cérebro, em princípio, ele tem condições de emitir todos os fonemas de todos os idiomas. Agora, depois de um tempo, a partir de 6 meses e depois de uma janela de cerca de 4 anos, né, o número de fonemas que a pessoa tem capacidade de aprender, ele começa a ficar mais limitado. Então, nós observamos muito bem, por exemplo, quando nós vamos aprender um idioma novo, totalmente novo. Na idade adulta, nós podemos aprender bem. Entretanto, nós vamos ter uma pronúncia acentuada, né? Vai saltar aos olhos de uma pessoa nativa, né? Vamos dizer assim. Quando a pessoa aprende um idioma muito cedo na vida, né? A capacidade de pronunciar corretamente todos os fonemas, né, fica diferenciada, né? Então, a neuroplasticidade durante os primeiros meses e os primeiros anos de vida, né, ela favorece que determinadas alterações e problemas na interação e na comunicação social, né, ou determinados comportamentos repetitivos ou estereotipados que prejudicam a criança, é mais provável da gente, com uma abordagem terapêutica, comportamental, né, fomentar a formação de vias alternativas, né, que possam inibir alguns comportamentos desadaptativos ou estimular alguns comportamentos desejáveis, né, como estimular, por exemplo, a motivação social, o desejo de engajar-se em uma interação. Né? Um outro aspecto que é relevante é que é a questão da neurodiversidade. Tá? Nós precisamos manter presente que, como foi levantado, né, nós temos um conjunto muito significativo de genes que modulam o comportamento. No caso do transtorno do espectro autista, né, já tem claros em torno de 200 e tem uma perspectiva de cerca de 1000 genes nesse sentido, e esses genes, eles modulam aspectos do comportamento, como interação social, como, por exemplo, capacidade de estabelecer foco em determinada situação. Então, cada característica que nós herdamos, ela, dependendo da situação, ela pode ser de acordo com a intensidade dela, né? Ela pode ser mais uma vantagem ou mais estabelecer uma desvantagem. Por exemplo, a capacidade de prestar atenção a aspectos bem específicos, ela pode ser uma vantagem. Se alguém deseja estudar muito determinado fenômeno, determinada matéria. Agora, quando esse foco é estabelecido em torno de algo e a pessoa não consegue circular em torno de outras fontes de interesse, isso pode criar, por exemplo, um comportamento repetitivo, estereotipado, e causar um prejuízo, né, mais do que um benefício. Tá? Então, é importante na avaliação da criança nós ficarmos atentos, inclusive para essa tendência a criança estabelecer um foco ou ter interesse especial por algum foco, porque
No futuro, isso, inclusive, pode estimular, né, o desenvolvimento de uma vocação, por exemplo. Né? Porque aquela pessoa tem um entusiasmo marcante por aquele determinado tópico. Então, isso pode ser, inclusive, colocado ou fomentado apropriadamente num outro momento. As abordagens baseadas nas técnicas de terapias comportamentais se destacam em termos do tratamento do transtorno do espectro autista. Tá? Elas estão lastreadas, especialmente no modelo ABA, que significa Análise Comportamental Aplicada. Basicamente, em linhas gerais, esse modelo, né, estabelece o foco em determinados comportamentos, né, ou aspectos que demandam atenção, e uma atenção pormenorizada a eventos que antecedem esses aspectos ou comportamentos e as consequências relacionadas a esses comportamentos. Né? Com base em que um comportamento que é reforçado positivamente, ele tende a cristalizar, ele tende a ganhar força, e com base em um comportamento que não recebe o reforço positivo, ele tende a perder relevância, né? Nós vamos trabalhando sistematicamente. Né? Agora, só para trazer um exemplo, para deixar mais claro, né? Se tu tens uma criança que costuma, diante de um certo tumulto na sala de aula, uma sala de aula regular, se a criança, em momentos, a criança tem um transtorno do espectro autista, e em momentos de menor estrutura da sala, várias crianças ao redor, instruções pouco claras em relação ao que é esperado fazer, etc., determinadas crianças podem se agitar. Tá? Nessas crianças, muitas vezes, o que acontece? Né? A tendência é, no manejo dessa situação, os educadores vão contornar o problema, tornar o ambiente mais estruturado, talvez dependendo do grau de agitação, até se a agitação for muito exuberante, a tendência, inclusive, vai ser de afastar os colegas da sala, etc. E o que a criança vai observar? Puxa, funcionou. Né? Se eu tiver uma agitação numa situação dessas, logo em seguida eu tenho paz. Né? Então, muitas vezes é, inclusive, interessante, né, detectando-se isso, né, até ter um contato com os educadores e, por exemplo, evitar que situações cheguem, situações na sala de aula, cheguem ao ponto de ficar muito desestruturadas para aquela criança, né? Ou que aquela criança fique numa posição mais resguardada, né? Com vistas a também evitar uma repetição desse comportamento, por exemplo, de agitação. Né? Então, isso pode ser feito com uma série de outras alterações de comportamento que podem, por exemplo, causar algum tipo de prejuízo. A questão é que esse tipo de tratamento ele demanda bastante tempo, é um tratamento intensivo. Quanto tempo? De 15 a 40 horas por semana. E é um tratamento multiprofissional. Então, a tendência é que seja um tratamento oneroso. Né? Então, claro que isso leva a uma discussão, inclusive, da pertinência dos planos de saúde
e do governo oferecerem alternativas que contemplem crianças com transtorno do espectro autista. Tá? Porque o que nós temos com maior nível de evidência científica é esse tipo de tratamento que, né, claro, ele é um tratamento individualizado, depende de criança para criança, agora, em regra, é de alta demanda, é de alta intensidade, de cerca de 15 a 40 horas por semana. E em vários ambientes também. É consultório, é na sala de aula, né, é em casa, né, e com profissionais de diferentes formações, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, né? Então, engloba muitos profissionais, né? Algumas vezes, né, por exemplo, do ponto de vista do tratamento psiquiátrico, nós temos alguns psicofármacos que são úteis, mas para tratamento de sintomas-alvo, né, que são alterações de comportamento que podem ocorrer em crianças com transtorno do espectro autista e que precisam ser manejadas até para que a criança possa retomar o seu desenvolvimento. Que tipo de sintoma-alvo é comum? Às vezes, a agressividade acontece, agitação, alterações de humor, do tipo irritabilidade, humor deprimido, por exemplo, hiperatividade, impulsividade, desatenção, né? Às vezes alterações de pensamento, por exemplo, né, uma coisa que é muito comum, né, na pessoa com transtorno do espectro autista é o engajamento em comportamentos repetitivos. Então, às vezes, também, em âmbito do pensamento, há pensamentos também repetitivos, né? E algumas vezes medicações podem ser úteis até para modular isso, né? E dar um conforto para a criança, né? Provocar um alívio, né? E viabilizar que ela retome o seu desenvolvimento, né? Então, basicamente, as intervenções elas se concentram, né? As intervenções comportamentais, elas vão se concentrar nas habilidades sociais, né? Vão fomentar a interação social, vão procurar produzir uma melhora na comunicação verbal e não verbal, na redução de alguns comportamentos inapropriados, como comportamentos repetitivos, estereotipados, né? E, além disso, né, é possível auxiliar na educação, no autocuidado, né, no desenvolvimento de habilidades lúdicas e acadêmicas, né? E é fundamental incluir um programa voltado para os pais, com uma orientação aos pais. Então, é a respeito disso, inclusive, que a doutora Bettina vai tratar. Bom, obrigada ao convite. Mais uma vez, Oceaf, pela oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto. Bom, o que eu me propus a trazer aqui são questões relativas aos aspectos familiares. Quer dizer, como é que o TEA repercute na família, nos pais, nos irmãos, né? Então, se sabe que os pais das crianças com TEA, eles têm maiores níveis de estresse emocional, de diminuição da qualidade de vida, de doenças clínicas e psiquiátricas, não só comparados à população em geral, mas também comparados a pais de crianças com outros transtornos psiquiátricos.
né? E o que está relacionado a isso? Por que essa alta carga emocional recai sobre esses pais, essas famílias, né? Então, tem várias questões. A primeira questão é a demora, muitas vezes, do diagnóstico, né? O Fábio falou da importância do diagnóstico precoce e claro que os profissionais de saúde têm que estar atentos e têm que poder orientar e encaminhar as famílias e as crianças, mas muitas vezes, assim, as famílias começam a perceber algumas diferenças naquela criança, assim, em relação a outros filhos, ou em relação a sobrinhos e coisas assim, e aí começa, né, leva, às vezes não é não é uma coisa tão perceptível no exame e tal, de qualquer forma também é um diagnóstico que, embora ele precise ser feito precocemente, ele não pode ser feito de uma forma leviana, né, a gente tem que examinar bem, às vezes precisa de um tempo de observação, então isso é uma das coisas que aumenta o estresse nas famílias, né. Depois, a dificuldade em lidar com o diagnóstico, né, o Fábio falou da quantidade de genes envolvidos, assim, a gente, em muitos casos, na maioria dos casos, mais de metade dos casos de diagnóstico de autismo, a gente não tem um diagnóstico da causa, né? É um diagnóstico sindrômico que a gente chama, assim, a criança apresenta aquele conjunto de sinais e sintomas, mas a gente não diz, olha, é isso que está causando, é aquilo que está causando, né? Então, isso também, às vezes, é uma fonte de estresse. O Fábio não chegou a mencionar, mas antigamente, assim, tinha até uma questão, assim, de que o autismo era causado pela interação com uma mãe que não fosse calorosa o suficiente, afetiva o suficiente. Então, imagina o que essas famílias passaram, né? Felizmente, a gente saiu disso, né? Enfim. Depois, outra coisa é a dificuldade em obter o tratamento, né? Como o Fábio falou, são tratamentos caros, que exigem muita dedicação de tempo, disponibilidade, envolvimento das famílias, né? São longos, podem, às vezes, podem comprometer os recursos financeiros da família, né? Muitas vezes um dos pais precisa parar de trabalhar para poder acompanhar os filhos nesse tipo de tratamento, porque a inclusão da família é muito importante, né? A família tem que participar ativamente dos comportamentos, das condutas e tal. Então, também um pai ou a mãe, geralmente a mãe ainda, né, na sociedade que a gente vive, mas pode ser o pai também, deixar de trabalhar, deixar uma carreira, repercute também negativamente, não só na questão do financeiro, mas às vezes das expectativas pessoais, né, de cada um, né. A escassez de atividades, eu estou vendo aqui nos comentários, assim, a questão da inclusão escolar, né, mas muitas vezes se pode ter uma escassez de atividade, porque as crianças típicas, né, elas vão na escola, elas têm a natação, elas têm o inglês, têm o balé, né, e as crianças com TEA, muitas vezes, dependem muito da família para atividades lúdicas, de lazer, de interação com outras pessoas, né. Da mesma forma, a família pode ficar privada dessas opções, né, opções de lazer, opções de interação, e agravar o isolamento, né. E uma outra questão também é a preocupação com o futuro dessas crianças. A gente fala crianças e fala adolescentes, mas tem adultos com TEA e tem idosos com TEA, né? E uma das preocupações dos pais, naturalmente, como de qualquer pai, é como é que aquela criança vai se desenvolver e que adulto ele vai ser, que grau de necessidades de auxílio ele vai ter, né? Sem contar que, pelas características hereditárias, algumas famílias podem ter mais de uma criança afetada, né? Então, acaba sendo uma preocupação ainda maior, né? Nesse sentido, uma das coisas que pode e deve ser incluído no atendimento familiar é o aconselhamento genético, né? Porque muitas vezes os pais podem desejar ter outros filhos e aquela criança, vamos dizer assim, a causa daquele autismo não ser poder ser determinado que é uma mutação nova, como se chama, né?
Também que a criança, né, que vai crescer e dependendo do resultado do tratamento ou do grau de autismo, pode vir a se engajar em alguma relação afetiva com outra pessoa, também precisa de aconselhamento genético, e os irmãos, né, que é uma coisa que também pode ajudar a diminuir um pouco as preocupações familiares em relação a alguns aspectos, né. O importante dessas coisas é que o alto nível de estresse nos pais, ele se reflete na criança de forma negativa, e às vezes, assim, todo esse esforço terapêutico, ele pode ser minimizado se a gente tiver uma situação de muito estresse, de depressão, de dificuldade de lidar com as coisas, e aí se cria um círculo vicioso, né? Porque daí a criança responde mal ao tratamento, a família piora, né? Aquelas pequenas evoluções que a doutora Daniela comentou no início, né, começam a ficar escassas, porque a criança não responde. Então, é muito importante identificar essas coisas, é importante que as famílias estejam cientes disso, que saibam buscar tratamento, né. Claro que as equipes especializadas, elas sabem disso, e elas precisam incluir a família nessas terapêuticas, né, mas eu estou considerando aqui que, bom, nem todo mundo que está nos ouvindo é pai ou mãe de alguma criança com TEA, mas pode ter na família mais extensa, pode ter entre os amigos, e uma das coisas que a gente sabe que melhora muito é o apoio social, né, tanto emocional quanto operacional, né, operacional no fato, assim, de botar a mão na massa mesmo, ajudar, né, ajudar com os outros filhos, ajudar com o filho que tem TEA, os pais dos colegas, né, das crianças que vão na escola já, os pais dos colegas, o que podem fazer, o que podem ajudar, como é que podem orientar os seus filhos, as crianças típicas também, auxiliar na inclusão, né. As famílias, assim, que elas têm mais apoio social, elas têm menos depressão, elas têm melhor qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que eu acho importante trazer, né? Como a doutora Marta falou, nós estamos agora nesse finalzinho de abril, né, que é o mês da conscientização do autismo, e eu entendo que a conscientização é isso, a gente aprender, saber mais, se aperfeiçoar, para poder fazer melhor, né? Poder fazer melhor pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas, né? E acho que esse é o recado que eu gostaria de ter trazido hoje, né? Que, enfim, acho que era isso. A gente fica aberto para algum comentário ou perguntas. Questão da inclusão escolar, você indicado fomentar a participação das crianças com transtorno do espectro autista, né, no ambiente escolar. É importante, né, manter presente que todos nós temos características diferentes. Em regra, nós nos beneficiamos do convívio com pessoas diferentes. Como regra, a gente ganha como sociedade e individualmente com esse convívio. Tá? Então, quando é possível, né, é importante fomentar a participação da criança no ambiente escolar, né, mesmo que haja, eventualmente, a indicação de algum monitor. Quero colocar uma coisa, eu vou responder a pergunta do Carlos sobre os profissionais, mas antes quero fazer um comentário sobre isso que tu disse. Tem estudos, assim, em relação a irmãos de indivíduos com TEA, né, irmãos adultos, porque agora a gente está tendo coisas, assim, de estudos e de conhecimento sobre a evolução dos casos, né, e isso que tu falou do convívio com as diferenças é uma coisa, assim, que aparece nos estudos, porque embora os irmãos, eles, assim como os pais, eles tenham um risco maior para doenças psiquiátricas, assim, especialmente depressão e ansiedade, eles têm, assim, um nível de adaptação,
de inclusão social, desenvolvimento de carreira, interações sociais, relacionamentos afetivos duradouros e gratificantes, eles estão bastante bem adaptados, né? E alguns estudos, assim, mais qualitativos que se referem, assim, à experiência individual de ter crescido numa família com essas características, algumas pessoas colocam isso, de como isso ajuda na flexibilidade, no entendimento das coisas, como as torna pessoas mais tolerantes, né? Então, dentro dessa linha do que tu falou da convivência. Agora, eu queria responder a pergunta do Carlos sobre os profissionais indicados. Bom, eu penso que o primeiro profissional é o pediatra, né? A pessoa que identifica que tem alguma coisa que não está dentro do esperado e faz o encaminhamento. Né? O diagnóstico também muitas vezes exige. Bom, um profissional importante, até eu estava comentando com o Fábio sobre essa apresentação, um profissional importante é o otorrino, né, que tem que avaliar se a criança escuta, né, que é um dos diagnósticos diferenciais, é uma coisa bem importante. Mas, bom, feita a avaliação, geralmente a criança vai para um médico da área de saúde mental, psiquiatra ou neurologista, né? Então, o diagnóstico, assim como o tratamento, ele também envolve vários profissionais, né? E especificamente em relação ao tratamento, que profissionais são indicados, Carlos, o transtorno do espectro autista, assim, ele é muito amplo, né? E a gente tem, assim, crianças, assim, num extremo e no outro. Então, a gente não pode dizer, assim, todos os profissionais que são envolvidos e que são necessários em todos os casos. O tratamento, ele é muito individualizado. E essas equipes multidisciplinares, elas devem poder avaliar criança por criança e determinar que tipo de tratamento é necessário. Quando o Fábio fala em um tratamento de 15 a 40 horas, vocês veem que é muito diferente, né? 15 horas é um tratamento, assim, de um pedaço de um turno no dia, né? E 40 horas é horário integral, todos os dias, o dia todo. Né? Então, naturalmente, assim, geralmente, assim, me ajuda, Fábio, assim, geralmente o fono, um profissional, assim, que está bastante presente, né? O psicopedagogo também, claro que... O terapeuta ocupacional, o médico, em algum grau de alguma especialidade vai estar presente, porque tem sintomas alvos para ser medicado, tem coisas do próprio desenvolvimento, outro que não do autismo, né? São crianças com todas as outras condições físicas e de doença, de infecção, e coisas assim, que as outras crianças, né? Então, mas acho que varia bastante. Outro aspecto é que é importante que alguém seja responsável como o gerente do caso, né? Uma coisa que é muito comum, né? Como é um tratamento que envolve profissionais de áreas diferentes, né? É muito uma das coisas que acontece com uma certa frequência é, por exemplo, um profissional da área da saúde mental avalia, né, faz o diagnóstico e começa a agregar profissionais, né, e de acordo sempre com as necessidades da criança, né? Então, a gente pode agregar com frequência psicopedagogo, pedagogo, psicólogo, fono, educador físico, terapeuta ocupacional. Claro, antes da parte do diagnóstico, muitas vezes a criança é encaminhada para avaliações específicas, às vezes com neurologista, com otorrino, com gastroenterologista, né? Então, também é fundamental manter presente que os profissionais envolvidos, eles vão depender das necessidades da criança e da família, né? Outro aspecto que, inclusive, me recorda um comentário da doutora Daniela, né? Um outro aspecto é a necessidade de nós sempre, nós em casa, né, na comunidade, na escola, nós precisamos, nesses casos, comparar a criança
com a própria criança. Né? Isso tem que ficar muito claro, porque uma evolução num determinado parâmetro do desenvolvimento pode fazer toda a diferença na qualidade de vida daquela criança. Né? E depois, né, uma série de evoluções em parâmetros de desenvolvimento podem fazer a diferença entre a criança ficar dependente ou ter uma vida autônoma. Um outro aspecto também que é digno de nota é que continuamente o transtorno do espectro autista ele demanda uma reavaliação. Como ele é um espectro, né, às vezes acontece com crianças que são tratadas precocemente, né, às vezes acontece da modificação da criança ao longo do espectro ser tão significativa que um profissional independente que avaliar essa criança depois de adolescente ou adulto pode não identificar o transtorno, por exemplo. Né? Porque às vezes acontece da criança ao longo do espectro modificar, se ela já inicialmente, né, não tinha um quadro de maior gravidade, à medida que ela vai evoluindo positivamente, daqui a pouco um profissional independente no futuro não é nem capaz de identificar. Então, é importante manter claro que é fundamental a gente ir comparando sempre a criança com ela mesma. Uma outra coisa que eu acho importante a respeito da equipe terapêutica é a questão de todo mundo andar na mesma linha, né? Uhum. Que às vezes é uma coisa que até nas famílias tem um certo conflito, faz isso, faz aquilo, procura esse tipo de profissional ou aquele, e aí é meio ruim, né? Aí a gente tem que ter uma equipe coesa, as famílias têm que, enfim, entender que para elas e para aquele momento, enfim, vão confiar naqueles profissionais, naquelas indicações e não ficar um puxando para cada lado. Sim, é por isso que eu usei o termo gerente de casa. Né? Quando tu falou isso que me ocorreu de que isso é uma coisa importante e às vezes até numa tentativa de melhorar, de ir mais rápido, de ir mais adiante, nós vamos tentar isso, aquilo outro, não sei o quê, e pode não ser a melhor estratégia. Sim, sim. E alguma coisa que é bem importante, Dani, que nós como aqui agora como promotores de justiça, é a questão que podemos até fazer uma web, seria bem bom com as colegas da infância e da juventude, que é a questão da inclusão, né? Algumas escolas, todas as escolas têm que ter seu plano de inclusão. Perfeito. Para todos os casos de questões que englobam a inclusão. Isso sim, né? Até o Ministério Público tem trabalhado bastante isso. E o que a gente às vezes vê, né, Dani? Que às vezes as escolas particulares, diferente, né, das escolas públicas, que hoje todas, por causa que nós mesmos trabalhamos muito, às vezes, tem que ter a sua questão e seu olhar e seu projeto, né, para atender as questões da inclusão. Não sei, Dani, se tu gostaria de falar, eu acho que eu teria uma pergunta para ti, porque eu acho assim, e junto a Betina e o Fábio podem responder, que é uma coisa que é um ponto que eu tenho visto aqui, que é a questão dos pais, quando recebem o diagnóstico, a necessidade de terem uma orientação. Porque, isso eu conversei com a escola lá, meus filhos são anchietanos, né? E uma época o Anchieta estava bem com dificuldade de trabalhar outras questões ali da inclusão, eu estava conversando com a coordenadora. Existe uma questão do impacto dos pais na aceitação, nesse processo, quando o pai e a mãe, a família descobrem, que é um processo também, né, Dani? Queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência e como é que vocês conseguiram trabalhar isso. E como é importante ter profissionais que acompanhem também os pais nesse processo, né, de descoberta e aceitação e vivência.
a questão do diagnóstico é bem complicada, né? Como o doutor também referiu ali, tem casos que o diagnóstico é feito com mais precisão. Geralmente, acredito que seja aqueles casos mais graves, né? Que daí os sintomas estão mais aparentes, é mais perceptível. E outros casos demora a ser feito esse diagnóstico. Até porque pode, né, até os 3 anos de idade, aparecerem os sintomas. Há casos, como também foi referido, de crianças que apresentam um determinado desenvolvimento, até normal, para a idade, mas depois tem uma regressão, né? Então, realmente, a questão do diagnóstico ela é bem complicada. Mas, falando agora já com os pais com o diagnóstico, realmente é um momento assim, muito, muito difícil, né? Os pais têm que ter um acompanhamento realmente de profissionais, até para poder saber como lidar, como atender, né, o filho. Eu, no meu caso específico, quando eu tive o diagnóstico do Lucas, eu estava grávida, né? Faltava 2, 3 meses para mim já, né, ganhar o meu segundo filho. Então, foi um período, assim, onde, né, a questão hormonal, então, por estar grávida, já estava, né, totalmente, né, alterada. Então, foi um momento muito difícil para mim, né, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz, né, com a expectativa do meu segundo filho, recebo o diagnóstico poucos meses antes. E aí, aquele desespero, e será que o segundo filho, né, também vai ter esse diagnóstico? Então, foi uma mistura, assim, de sentimentos que foi muito complicado. Acho que a fase mais difícil, assim, da minha vida foi essa questão do diagnóstico. Mas depois, né, com a ajuda, claro, de uma equipe né, multiprofissional, a gente consegue, né, enfim, perceber, aprender como se deve lidar. Se bem que o aprendimento é diário, a cada dia eu estou aprendendo coisa nova, né? A questão muda, né? Como é que eu vou dizer, o TEA, ele tem um determinado período que ele está bem numa determinada área, outra, né, os rituais, as manias, as estereotipias, elas vão mudando, né, ao longo do tempo. Comorbidades, às vezes, também, que não existem, começam a aparecer, né, comportamentos. Então, assim, na verdade, assim, cada dia é diferente do outro. Tu nunca sabe, às vezes, como vai ser, né? Às vezes, uma determinada uma imagem, um som, um cheiro, né, pode alterar, né, e desequilibrar todo o TEA, né? A questão foi falado também da parte sensorial. Tá? Eu já fiz várias lá em Campinas, testes, avaliações na parte sensorial do meu filho, por exemplo, e tem alteração em todos os sentidos, né? Então, em alguns casos, hipersensibilidades, outro hipossensibilidade. Então, é muito complicado, assim, essa questão e a escassez de profissionais para trabalhar com essa questão sensorial, que é tão importante, né? São poucas abordagens nesse sentido. E a equipe de profissionais que atua, como também foi referido, tem que trabalhar, né? Tem que se comunicar, tem que trabalhar em equipe, né? Porque às vezes a abordagem que um profissional realiza, né, surte efeito positivo e tem que ser repassado para os demais, né? Ou, né, inversamente também tem outros tipos de abordagem que para aquele paciente, para aquele não surte efeito, enfim, e tem que ser revisto, né? A questão dos profissionais, também não foi falado um profissional que eu acho muito importante, né? A questão agora o meu filho não faz mais, mas quando era menor, a questão da musicoterapia e da ecoterapia, tá? Que é fantástico também. E a parte da educação física, né, do educador físico ou psicomotricista, muito importante também, porque como eles têm, assim, pelo menos o meu, né, que é um grau mais severo, eles têm muito, assim, não tem muito onde gastar, eles não gastam muita energia, então a parte física, eu noto que é uma coisa que deixa ele super feliz, assim, sabe? Porque ele gosta realmente de fazer atividades, de aqueles circuitos, enfim. A questão da TO, muito importante para as atividades, né, da vida diária, porque e muitos deles têm
tem dificuldades, por exemplo, assim, para amarrar um sapato, não consegue, tomar banho sozinho, escovar os dentes, enfim, atividades da vida diária, né? Então, é muito importante a questão do TO, né? E fora a questão, que no caso, meu filho faz de 35, no mínimo 35 horas por semana a 40 horas de terapia por semana. E tem que ser realmente, como os doutores falaram, porque a questão da ociosidade faz com que eles possam aumentar a questão das estereotipias, né, das ecolalias, dos rituais, enfim, e até gerar uma ansiedade, até uma agressividade, né, maior. Então, a questão é que o tempo realmente tem que ser preenchido com terapias as mais diversas, né, principalmente a questão da psicopedagogia e educador especial, que é onde né, o meu filho, por exemplo, a maior parte do tempo ele está com o educador especial, realizando também as mais diversas atividades, para que ele consiga ter, né, um desenvolvimento, assim, da questão não digo nem acompanhamento escolar, em relação ao meu caso, por exemplo, ele não acompanha, né, mas, pelo menos, para a questão da alfabetização, né, da aprendizagem, enfim. Então, assim, é uma gama de profissionais, né, que precisa realmente trabalhar em conjunto, né? Às vezes a gente até desanima um pouco, porque parece que às vezes os resultados, né, são tão aquém do desejados, né? Mas como eu referi também no início, muitas vezes a gente se surpreende, né, com a capacidade que eles têm, né? Eu acredito assim que eles têm uma capacidade muito maior do que eles demonstram, né? E é uma dúvida que acho que todos os pais têm, por que muitas vezes eles não querem demonstrar, não querem falar, não conseguem, se não conseguem, ou se realmente eles não querem, né? Demonstrar o que sente, demonstrar né, o que pensam, enfim, o que agrada, o que desagrada. E, então, assim, a importância do trabalho em equipe e do tratamento, né, com carinho, com amor dessas crianças, desses TEAs, é muito importante. Perfeito. Interessante, né? Tem alguns aspectos que são muito relevantes, que foram levantados aí. De fato, né, a musicoterapia também é uma terapia que pode ser utilizada, ecoterapia. A questão do acompanhamento com nutricionista, muitas vezes, é importante. O papel dos educadores, eu acho que foi colocado com absoluta propriedade, né? E somente tentando agregar, né, muito provavelmente, né, o que nós temos é uma maneira de expressar o que é sentido, né, que é diferenciada, né? As crianças, né, com transtorno do espectro autista, elas também, né, sentem e desejam, né, muitas vezes fazer a interação, né, mas também existe uma questão da maneira de por exemplo, demonstrar o que sentem. Às vezes, a questão se relaciona à habilidade social de identificar, por exemplo, pistas sociais que a gente tem e se conduzir de acordo com isso, né? Algumas vezes, o problema é esse, né? Existe um aforismo que se usa muito na área, que é: se você conheceu uma criança com transtorno do espectro autista, você conheceu uma criança com transtorno do espectro autista, né? Porque existe uma diversidade muito grande na apresentação, né? Então, muitos deles têm menos motivação social e têm uma interação social relacionada a isso, mas tem outros que têm uma motivação social significativa, desejam se engajar, entretanto, tem um prejuízo
na interpretação, por exemplo, de pistas sociais, né? Algo que seria, vamos dizer assim, espontâneo e tranquilo para a maioria das pessoas, como entrar numa conversa. Bom, nós estamos aqui conversando entre várias pessoas. Como é que eu vou iniciar minha participação, né? A propósito do que eu vou falar, de que forma eu vou começar a falar. Isso que é intuitivo, na maioria das vezes, claro, tem pessoas que têm mais habilidade, tem outras pessoas que têm menos, mas é intuitivo. Muitas vezes, para as pessoas com transtorno do espectro autista, isso é um desafio, né? Muitas vezes é possível, inclusive, educar a pessoa, né, nesse sentido, mas durante muito tempo certamente vai ser um desafio e vai gerar mais ansiedade, né, até que se vença esse aspecto, né? Tem inclusive um comentário, né, ali no chat, várias pessoas estão falando, né, muitos comentários assim muito relevantes, e um deles que fala de outras pessoas da família, quando outras pessoas da família têm características, né, relacionadas ao espectro, e essa é uma questão que evoca naturalmente a questão da neurodiversidade, né? A humanidade ganha muito em contar com pessoas muito diferentes. Essa é a questão, né? Claro que eu entendi a colocação, agora já saiu da tela, da pessoa que falou assim, porque de fato existe, né? Existem fora do espectro autista pessoas com algumas características, né? Que daí, em contato com um parceiro com outras características, nessa coisa que o Fábio falou da soma dos genes, né? Genes fracos, né? Mas muitos, né? Acabam gerando, né, uma criança com espectro autista. Agora, independente do autismo, tem isso, né? As pessoas com TEA ou sem TEA, ou que têm características de TEA, mas não fecham o diagnóstico, elas têm características como todos têm, né? E claro que existe uma tendência, quando a gente está fazendo uma avaliação genética, por exemplo, de uma família, né, a tu identificar, porque tu está buscando essas coisas, né? Mas existem, sim, claro que são características, tem genes, assim, também não cabe, assim, mas com baixa penetrância, que se expressam muito nuns, pouco noutros, né, só com características poucas ou parciais e tal. Então, sim, pode ser que isso seja uma coisa que venha vindo nas famílias, né, e essa coisa que o Fábio falou da neurodiversidade, né, de que, bom, nós somos diferentes e mesmo dentro das pessoas que não têm nada de espectro, não tem história familiar nenhuma, então existem diferenças, né? E essa coisa da interação social é uma coisa que tem bastante diferença entre as pessoas. Sem dúvida. Olha, estamos aqui recebendo, eu pelo celular ou pelo chat, aqui também estamos no YouTube, vários cumprimentos dos esclarecimentos, e eu digo uma experiência aqui que eu estou tendo como diretora do CEAF, que o nosso público aqui, já passamos do horário, mas está aqui super interessado, e parabéns pela escolha, Fábio e Betina, do assunto, né, como a gente vinha conversando antes aqui, porque, pelo número de pessoas interessadas, a gente está vendo o quanto é importante vocês terem trazido esse assunto para a gente debater. Já agradeço aqui, antes das considerações finais, a Daniela, por ter aqui se disponibilizado em ter, assim, ser essa mulher corajosa que ela é, em dividir essa experiência de mãe, sempre de profissional que ela divide conosco, mas hoje aqui de mãe do Lucas, que foi diagnosticado TEA. Então, assim, nós aqui do CEAF estamos agradecendo, junto com todos os colegas, colaboradores, servidores, estagiários que estão assistindo aqui e público em geral, porque, como eu digo, esse aqui é o primeiro momento deste evento.
No momento que nós estamos aqui, esse vídeo foi inicialmente, essa web está sendo gravada hoje, mas eu acho que pela disponibilidade, pelo interesse, eu acho que nós teríamos que fazer um outro momento, talvez para aprofundar essa questão, né? E aí depois a gente vai conversar com a Daniela na sala de apoio, o que mais que a gente poderia trazer aqui no CEAF para nós podermos atender esse público que precisa dessa conscientização, né? Eu vi aqui um dos comentários de uma participante, foi que as escolas particulares, que é uma vivência que eu tenho, meu filho foi diagnosticado disléxico, né? E eu disse, não, e o colégio particular me disse, olha, nós não temos condições de ajudar, incluir em nada. Aí eu contratei uma professora para me auxiliar naquele momento, e ela me disse, senhora, a promotora não conhece o ECA? Eu digo, conheço. Ela disse, a senhora pode existir a inclusão. É óbvio, né? Mas, assim, talvez quando está emocionalmente envolvida numa questão, a gente nem lembra do óbvio, né? Que é a lei, né? O plano de saúde, a lei, a sociedade tem que incluir. Eu pedi isso tantas vezes para outras pessoas, não me ocorreu. E aí, hoje eu vejo que a escola evoluiu também junto com a necessidade de dar inclusão às outras crianças e que o papel do Ministério Público, né, e dos pais é exigir, porque, na realidade, o que vocês trouxeram aqui é que no momento que as pessoas estão tendo olhar para aquela criança e a mãe está exigindo, ou da instituição, ou do plano de saúde, ou dos profissionais, e quando vai procurá-los, ela está ajudando as outras crianças, porque ela está abrindo o olhar sobre esse transtorno. E chamando os profissionais, chamando a sociedade, chamando as instituições para junto acompanhá-la nessa trajetória que não é só dela. Mesmo que a relação mãe e filho, família e filho, aquela escola e filho, aquela instituição e aquela família seja uma único olhar naquele momento, na realidade ela está amadurecendo toda uma sociedade, todas as equipes, todas as instituições para trabalharem melhor a inclusão. Eu começaria, Fábio, por ti, as tuas palavras finais e com agradecimento, obviamente, do CEAF. Gostaria que desse as tuas palavras finais. Novamente, eu agradeço pelo convite e eu realmente fiquei entusiasmado de ver como nós tivemos participantes absolutamente ativos, né? E à medida em que eu via novas colocações ou indagações sendo levantadas, eu lembrei naturalmente que, claro, na prática a gente acompanha crianças com transtorno do espectro autista, e eu não pude deixar de lembrar do esforço comovente de muitas famílias de buscar todos os recursos disponíveis para produzir, né, o desenvolvimento máximo possível, o maior alcance possível, né, para que aquela pessoa também tenha uma vida com a maior capacidade de aprender, trabalhar e de amar possível. Tá? Então, meus agradecimentos a todas as pessoas que estiveram conosco hoje. Bom, eu gostaria também de agradecer mais uma vez o convite. Realmente fiquei surpresa também com a participação dos colegas e tudo. Quero agradecer os que estiveram presentes nos assistindo. E, de novo, ressaltar que a nossa intenção aqui, e estamos à disposição também para, se for de interesse de outros eventos, assim, é realmente assim, ajudar nessa conscientização, né? Dentro disso que a doutora Marta e o Fábio colocaram, de poder criar um ambiente mais amistoso, inclusivo, e proporcionar mais crescimento, desenvolvimento, bem-estar para as pessoas com TEA, para as famílias, né, e capacitar também
não nós aqui, né, mas que mais pessoas possam se capacitar para atender e dar seguimento a essas terapêuticas. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, aos doutores Fábio e Betina, pelos seus esclarecimentos, pela sua explanação, tá? É muito importante, né, como eu falei, que quanto mais a gente debater, mais falar sobre esse assunto, né, para que a sociedade, para que os profissionais, para que as famílias, enfim, tenham conhecimento e saibam, né, como tratar do transtorno do espectro autista. E agradecer especialmente a Marta e ao CEAF, tá, por abordar esse assunto. Quando a Marta me ligou, eu disse, nossa, falar sobre... Nunca pensei que o MP, né, a instituição, ia ter, né, essa iniciativa de tratar desse tema, né, que eu convivo há 17 anos, né, posso dizer que, não, embora não sendo da área da saúde, sou especialista no assunto já, né, porque que eu já li, que eu já estudei bastante, né, diversas, enfim, acabo entendendo um pouco de cada área de tantos profissionais que a gente acaba convivendo, né, então eu fiquei realmente muito, muito feliz, muito emocionada, Marta, por essa sensibilidade, por essa iniciativa, né, eu estou vendo isso dentro da instituição, né, que é uma carreira jurídica, né, e a gente falar sobre esse assunto, né, que envolve mais, claro, a área da saúde, então eu realmente fiquei muito, muito feliz, Marta, muito obrigada, tá? É um assunto que, se eu ficasse falando dias e dias, né, teria muita coisa para falar, até pela questão da experiência que eu já tive, né, coisas que deram certo, coisas que não deram, né, coisas que eu repetiria, coisas que eu mudaria, enfim, e então teria muito assunto para falar, tá? Estou à disposição, se precisar que a gente volte a esse tema de novo, com certeza eu me disponho. Muito obrigada. Nós aqui, o nosso público aqui tá reflexivo, tá participativo. Então, encerrando aqui, agradecendo ao Fábio e à Betina que nos trouxeram essa temática. Agradeço a quem esteve conosco, nossos ouvintes aqui, nossos participantes, colegas, servidores, estagiários e colaboradores e sociedade em geral. Muito obrigada e aguardo vocês no próximo evento.